A Guerra Invencível foi tudo que a gente esperava, foi um episódio fantástico e terminou com a chegada do Conquista, que vai ser o inimigo mais poderoso que o Mark já enfrentou. Nesse vídeo faremos análise completa e vamos comentar tudo o que aconteceu. Então, vamos nessa! Esteja pronto para minha chegada, verme. Fala pessoal, eu sou o Pedro e finalmente chegou a Guerra Invencível. Esse episódio foi excelente e pelo menos, cara, eu pirei assistindo. Mas aqui, será que esse foi um dos melhores episódios de toda a série Invencível? O que vocês acham? Me conta aqui nos comentários. Antes de a gente dissecar e falar de tudo que rolou, esse episódio deixou muito claro: o Mark só apanha porque ele quer. O nosso Mark é mais poderoso do que todas as variantes que apareceram nesse episódio. Isso, inclusive, é citado várias vezes. E vimos, por exemplo, que o Invencível mais fraco que o nosso Mark conseguiu invadir o Pentágono e destruir tudo na maior facilidade. Vimos o que o outro fez com o Powerplex na maior facilidade. Ou seja, se no sexto episódio o Mark realmente quisesse, ele facilmente teria matado o Powerplex. Mesmo assim, quando o Mark lutou contra os outros dois ali no meio do episódio, ele poderia, mas ele só não derrotou os dois de uma vez só, porque naquele momento, claro, ele estava preocupado com a Eve e com outras pessoas ao redor. Aí, né, deu no que deu. E já me antecipando, agora que o Conquista chegou, eu espero que ele finalmente bote o seu ódio pra fora. Não fique economizando, não pegue leve, a gente quer ver o verdadeiro Invencível e que ele mostre todo o seu potencial. Bom, no começo do episódio, a gente descobre que mesmo ele virando panqueca, o Rangram Levi ainda ficou vivo. Ele ficou vivo e foi consertado pelos doutores, ou aqui chamados de técnicos. É até interessante porque em uma das primeiras cenas do episódio, a gente vê a mão do Rangram Levi chegando ali no laboratório. E no final do episódio, ele perde justamente a sua mão. Os técnicos são de uma outra realidade totalmente diferente. A aparência deles é um pouco humanoide, mas com vários membros cibernéticos e também máscaras que os ajudam a respirar. O mundo deles acabou ficando em ruínas, foi destruído, o que acabou envenenando o corpo das pessoas. Então eles tiveram que fazer algumas modificações no seu corpo para, né, conseguirem sobreviver. E claro, eles além disso tudo, são extremamente inteligentes. O Rangram fez um acordo com eles. Olha, vocês me consertam, me ajudam e em troca eu farei uma coisa que aqui nesse vídeo eu não vou contar para não dar spoilers. Porque assim, é claro, essa trama do Doutor e do Rangram Levi não acabou, tá em aberta e vai voltar lá na quarta temporada, então não vou dar spoiler aqui, fiquem tranquilos. Só que, além de consertar o Rangram Levi, eles colocaram um dispositivo na cabeça dele que dá um choque na sua cabeça, logo o impedindo de usar os seus poderes. E assim, o Rangram Levi agora tá preso ali com eles, sendo forçado a trabalhar para eles. O Rangram Levi é disparado o vilão mais chato aqui da série. Na segunda temporada, ele encheu o saco e justamente voltou aqui no final. O Powerplex, nos últimos dois episódios, no sexto e agora no sétimo, ele tá querendo assumir o posto do Rangram Levi, porque o Powerplex, nossa, esse aí merece a coroa de personagem mais hipócrita do mundo. O Rangram Levi passou tanto tempo cultivando e alimentando seu ódio contra o Invencível que isso propositalmente causou a morte de milhões de pessoas só para afetar a imagem do Mark. Ele é um idiota por completo, né? Nos quadrinhos, como eu acho que a maioria já sabe, a Guerra Invencível é um mega crossover entre os personagens da Image Comics, que é tipo a Marvel e DC, só que de Invencível, sabe? Mas como na série as coisas funcionam de uma outra maneira, porque existe uma coisa chamada direitos autorais, eles tiveram que fazer algumas mudanças. Por exemplo, quem enfrenta o Mark do Império Viltrumita é o Lobisomem, mas nos quadrinhos é o Spawn. Até colocaram um personagem que eu acredito que seja para referenciar o Savage Dragon, mas claro, não é o Savage Dragon. Mas você sabe quem é esse cara aí? Então, o nome dele é Tech Jacket, que também é um personagem criado pelo Robert Kirkman, que é o criador de Invencível. Explicando rapidamente, o nome dele é Zack, e quando ele estava voltando para sua casa, ele encontrou uma alienígena chamada Kelda, que, antes de morrer, deu pra Zack o traje de Tech Jacket para salvar a sua vida. Então assim, além de ficar vivo, ele também virou um herói. Vimos, por exemplo, que ele é forte e poderoso o suficiente para matar uma variante do Mark. Ou seja, esse cara não é pouca coisa. O Tech Jacket aparece aqui rapidamente, mata uma variante do Mark, mas ele vai voltar no futuro, eu só digo isso. Quem também é muito forte, muito poderoso e aparece rapidinho é o seu like aqui nesse vídeo. Só dá um like, um segundinho,
mas é muito poderoso e me ajuda demais. E se você quer continuar acompanhando a minha cobertura sobre o Invencível, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho, até para ajudar o canal a bater a marca de 300 mil inscritos. No dia 3, a gente viu o tamanho do estrago que os Invencíveis causaram na Terra, tendo inclusive esse take dos olhos deles pegando fogo, que, nossa, foi sensacional. Vários personagens menores, mas irrelevantes, acabaram morrendo. Mais de importante, tivemos o Asa Negra e o Rex Explosão, que, pô, o Rex Explosão, cara, machucou. O Asa Negra se sacrificou mandando o Invencível do Mal para o Sombraverso, e como a série fala depois, ele não voltou. Logo, pois é, virou reforço do Vasco. E também temos o Rex. Cara, eu sabia que o Rex morreria porque eu já tinha lido esse arco da Guerra Invencível há muito tempo atrás. Mas assim, por exemplo, a Encolhedora, ela também morreu nos quadrinhos muito antes, mas a série mudou e manteve ela viva. Então, por um lado, eu sabia que o Rex iria morrer. Mas do outro, eu fiquei tipo, vai que a série muda e a série, pô, não adapte alguma coisa e mantém o Rex vivo. Mas, pelo visto, não deu e o Rex morreu. A série foi até melhor do que os quadrinhos nisso, tá? Desenvolvendo o Rex até melhor, dando pra ele um arco mais profundo, mais complexo, adicionando a isso tudo, né? A relação dele com a Encolhedora, que foi muito interessante. E, pô, ele falou no começo do episódio que tava agora, no presente, em um dos momentos mais felizes da sua vida, e logo depois ele se sacrificar e morrer, nossa, foi de partir o coração. Eu vi uma galera falando no Twitter que essa silhueta aí parece ser do Rex explodindo. Mas eu acho que não, tá? Porque assim, parece ser a prisão. O Rex se matou lá em cima da ponte, e o ambiente não tem nada a ver com a ponte. Então eu não acho que essa cena tenha nada a ver com o Rex. Assim, eu sei que foi um momento triste, mas essa cena da Rey chegando de carro e vendo o Rex explodindo, na hora eu só consegui lembrar do Batman. Porque, por exemplo, dá alguma confusão na cidade. O Superman, Lanterna Verde, Flash e o Caçador de Marte chegam lá em questão de segundos. Já o Batman não. O Batman tem que ir na Batcaverna, tem que ir na garagem, chamar o Batmóvel, dar a partida e dirigir até lá. E nisso, né, ele perde muito tempo. Eu não acho que uma coisa tem a ver com a outra. Não foi uma referência ao Batman, tá? Mas vendo a cena eu só consegui fazer essa ligação. No começo da guerra, eram ao todo 15 Invencíveis do Mal, só contar nessa imagem. Mas ao final sobraram 8, os 8 mais poderosos ali do grupo. Eu quero chamar atenção pro Mark de Moicano e o Mark de capa amarela. Esses dois são os mais poderosos psicopatas e sanguinários desse grupo. E é óbvio, assim como esse arco do Angriston e dos técnicos, essa parte dos Invencíveis do Mal ainda não acabou. Eles ficaram ali naquela dimensão mais isolada, presos, mas eventualmente eles vão voltar. Talvez na quarta ou só na quinta temporada. A notícia boa é que a quarta temporada já está sendo gravada, que eu quero dizer, tipo, já estão fazendo a dublagem. Então a produção já está bem avançada. O Mark não consegue matar o Anderson Levy, mas dessa vez não foi porque ele não quer, e sim porque ele não conseguiu, já que, né, o Anderson fugiu. Um dos pontos que a temporada viu trabalhando foi: olha, se você matar os vilões não vão mais voltar, logo não vão matar mais pessoas. E, por exemplo, se o Invencível não tivesse pegado leve, tivesse matado o Perplex no sexto episódio, agora a esposa e o filho do Perplex, né, estariam vivos. Se o Mark realmente tivesse matado o Anderson Levy lá na segunda temporada, ele não voltaria e não teria matado milhões de pessoas. Na verdade, no caso do Anderson Levy, ele só não morreu porque, né, ele era muito mais resistente do que todo mundo pensava. Mas ali, nessa cena, o Mark sim estava disposto a matá-lo. Então isso pode significar uma mudança no arco do Mark, porque quanto mais ele evita matar os vilões e os mantém vivos, quanto mais ele pega leve, mais pessoas, consequentemente, acabam morrendo. Por um lado, as pessoas até sabem que aqueles Invencíveis que estavam destruindo tudo não era o Mark principal, o Mark do bem, e sim eram variantes daquele Mark, sabe? Mas, de toda forma, a imagem do Invencível, sim, foi afetada. A gente ficou sabendo no episódio anterior que mais ou menos 3.000 pessoas querem investigar o Mark pelos seus atos. E agora tem ainda mais pessoas que não gostam dele, porque se colocam no lugar dos outros. Tudo isso foi para afetar a imagem do Mark. Foi por conta da briguinha infantil por parte do Anderson Levy entre o Anderson e o Mark. Então, assim, milhões de pessoas, o mundo foi destruído por conta de uma luta entre duas pessoas. Vocês acham que é justo as pessoas terem raiva do Invencível, mesmo ele, tecnicamente, não tendo nada a ver diretamente com o que rolou? Porque, cara, pensa, se você tivesse perdido algum parente ou algum amigo próximo no meio disso tudo,
Qual seria a sua reação? Qual seria a sua visão perante o Invencível? Me conta aqui nos comentários, porque eu tô curioso. A gente vendo a série, claro, o Invencível é um herói. É fato, é isso mesmo. Mas tentando ver na perspectiva do povo que tá sofrendo, cara, realmente, eu não queria ver o Invencível nem pintado de ouro. Sabe o que isso me lembrou? Transformers 3. A briga insuportável dos Autobots e Decepticons, que destruíram várias cidades e mataram várias pessoas, fez, né, o povo se voltar contra os Autobots e ter toda aquela campanha pra, bum, mandar eles pra longe da Terra, sabe? Ok, todo plano que eles voltam e tal, mas entendeu? Então será que o povo não pode criar uma campanha pra, tipo assim, olha, Invencível, você é o culpado, logo mete o pé? Porque assim, o Conquista veio aí. E se você acha que o Conquista, a luta do Mark com o Conquista, vai ser de boa, não vai matar mais gente, cara, tu tá enganado. Outro ponto que vale a pena ressaltar é que o Cecil ainda tá investindo no Mark. Eu sei que é Cecil, enfim, nem sei como é que fala certo, mas Cecil. Então, o Mark não quer trabalhar com Cecil, ainda mais sabendo de tudo que ele fez e tudo que ele faz. Mas o Mark deixou claro, olha, precisando qualquer coisa, manda um zap. Então, quem sabe, essa cena não foi o começo de uma possível trégua e nova parceria entre os dois. O que, claro, deve ser desenvolvido, né, na quarta temporada. Mas essa cena já pode ter sido um indício que, olha, talvez isso aconteça. Mas é aquela, se a situação do Mark já tá ruim, agora ficou pior. Porque chegou o homem, a lenda, o Conquista, que é simplesmente um dos Viltrumitas mais poderosos da história, que veio agora cobrar o Mark. Lembrando, o Mark, por ser metade Viltrumita, deveria preparar a Terra para a chegada do Império Viltrumita, que, mais uma vez lembrando, tá? Existem menos de 50 Viltrumitas puro sangue pelo universo, ou seja, a raça tá quase que em extinção. O Nolan tentou na primeira temporada, a Anissa na segunda veio também para avisar, mas agora chegou a hora. O Mark deixou claro que não vai ceder para os Viltrumitas, mas o Conquista não vai parar até fazê-lo mudar de ideia. Meus amigos, o próximo episódio tem tudo pra ser o melhor episódio de toda a série, até superando o último episódio da primeira temporada. Porque a luta do Mark contra o Conquista, cara, nos quadrinhos, é uma parada insana. Dura 4 capítulos, porque acontece muita coisa, muita reviravolta, e eu espero que seja assim como nos quadrinhos. Uma luta bem feita e violenta. O que me deixa otimista que essa luta vai ser incrível é que até agora tá tudo igual aos quadrinhos, sabe? A guerra foi igual, claro, na medida do possível, por conta dos direitos autorais. Esse diálogo do Mark com o Conquista é exatamente igual aos quadrinhos. Então, pô, tá tudo igual, logo a luta também tem que ser. O Conquista já tinha aparecido na primeira temporada, quando Nolan conta para o Mark o que é o Império Viltrumita. Mas agora ele tá mais velho, logo mais poderoso. Sim, quanto mais um Viltrumita envelhece, mais forte ele fica. Agora também ele tem o seu cinto de utilidades, tá com um braço robótico que parece a manopla do infinito, que o deixa ainda mais poderoso, e tem a cicatriz na cara que deixa ele ainda mais badass. O episódio termina com o começo da luta entre os dois, exatamente igual ao final do capítulo 61 lá dos quadrinhos. E detalhe, eu acho que todo mundo que vê Invencível vê dublado, né? Porque desenho dublado não tem porquê ver em inglês. Mas em inglês, o Invencível, né, o Mark Grayson, é dublado pelo Steven Yeun. E o Conquista é dublado pelo Jeffrey Dean Morgan. Ou seja, o Glenn e o Negan de The Walking Dead. Na última vez que Negan e Glenn se encontraram, deu ruim pro Glenn. Mas e agora? Quem será que vai vencer? Isso a gente vai saber no próximo episódio e, claro, vai ter vídeo comentando tudo que rolou aqui com vocês. Mas enquanto isso, aqui eu falo sobre tudo que vai rolar com o Anderson Levy e como ele finalmente vai morrer aqui na história. Enquanto aqui eu faço o top 10 personagens mais poderosos de Invencível e sim, o Conquista é mais poderoso do que o Omni-Man. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!